Uma boa noite a todos. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos nessa noite a poderosa e santa palavra do Senhor. Romanos, no capítulo 8 e no versículo 19, nos diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Cada um de nós temos os nossos afazeres, os nossos trabalhos, e cada ser humano convive com pessoas em um círculo de amizade, e muitas das vezes nós olhamos como que nos comportamos em muitos lugares em que nós estamos, se realmente nos manifestamos ali nesse lugar como filhos de Deus. A Bíblia diz que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E como tem sido a nossa manifestação nos lugares em que nós estamos? No nosso trabalho, na nossa casa, no nosso círculo de amizade, nos nossos passeios, na rua, nos ônibus, enfim, nos lugares onde costumamos ir e estar. Haja visto que o maior testemunho é dado dentro da nossa casa, o maior testemunho é a sua própria vida, a sua maneira de viver, que dá um testemunho de filho de Deus. E dentro desta palavra, lendo a Bíblia, nós vemos várias pessoas aqui, homens e mulheres, que se portaram como filhos de Deus em ocasiões. E dentro desta história, deste assunto, eu olho e vejo como um homem, uma mulher, um jovem, ele deve se manifestar como um filho de Deus. Em que nós vemos que essa pessoa está se manifestando como um filho de Deus? Nós lemos em Gênesis, a partir do capítulo 6, a história de Noé, e você conhece muito bem a história, que Deus agora resolve destruir tudo que há sobre a terra com o dilúvio, e ele diz a Noé para construir uma grande arca, e ele lhe dá ali todas as medidas daquela arca, e agora Deus irá destruir tudo. Porém, Noé e sua família iriam ser livrados pela mão de Deus, iriam ser livres pela mão de Deus, poupados. E Deus lhe dá toda a instrução. Agora nós vemos que Noé obedece a Deus. Noé obedece à palavra de Deus, e a Bíblia diz que Noé era um homem justo, reto e andava com Deus. E eu vejo que uma das coisas importantes que nós podemos observar de uma pessoa que se manifesta como filho de Deus é a obediência. A Bíblia diz que Noé obedeceu a Deus e fez aquela arca, e todos achando que Noé estava maluco, que Noé estava doido, porque ainda não havia chovido na terra e o povo não conhecia o que era chuva. Então eles achavam que Noé estava maluco, mas a palavra do Senhor diz que Noé obedeceu à voz de Deus, construiu a arca. A arca fica pronta, 120 anos, e Deus agora manda o dilúvio, e tudo que há fora da arca, tudo que havia fora da arca foi destruído. E Noé e a sua família e os animais que Deus dera a direção a ele foram poupados, foram salvos. A obediência de Noé. Eu começo a ver aqui que um homem já velho, ele se manifestou como filho de Deus,
através da obediência. E muitas vezes Deus fala ao nosso coração, Deus fala comigo, com você, e nós não obedecemos a Deus. Muitas vezes o homem perece por não obedecer a Deus. Muitas vezes pessoas estão morrendo, estão perdendo tudo que têm, estão perdendo família, estão perdendo tudo por falta de obediência. A obediência, ela é muito importante. Quando o Senhor te manda fazer algo, quando a voz de Deus, ela fala no teu ouvido, você deve obedecer à vontade do Senhor. O segundo fato que eu vejo que uma pessoa se manifesta como filho de Deus, eu consigo enxergar em 2 Reis capítulo 5, quando a Bíblia nos traz um homem chamado Naamã, chefe do exército da Síria. Era um homem importante, um homem, a Bíblia diz que ele era valoroso, e por sua mão Deus lhe dera livramento ao povo sírio. E agora este homem, com todo este poder, com toda esta fama, a Bíblia diz que ele era leproso. E ele não poderia fazer nada, porque eu creio que ele já havia ido em muitos médicos, gastado dinheiro com remédios, talvez da época, mas nada adiantava. E aquele homem, ele sentava na sua casa, talvez à noite, quando chegava cansado, tirava aquela roupa, e ele iria tomar o seu banho, e ele enxergava aquilo que ninguém sabia que ele tinha. Ele era leproso. Mas a Bíblia diz que ele, certa feita, tropas da Síria saíram de Israel e foi levada para a casa deste Naamã, uma moça escrava, presa. E essa menina, filha de Abraão, não filha de sangue, por descendência. E agora, essa menina na casa de Naamã, serva de Naamã, servia a sua esposa, e ela poderia estar ali revoltada naquele lugar por estar sendo escravizada ali. Ela poderia estar naquele lugar falando: puxa vida, Deus, como o Senhor me deixa vir para esse lugar como escrava? Mas a Bíblia diz o contrário. A palavra diz que aquela moça, ela se manifestou como filho de Deus. E ela prega o evangelho, no caso, para aquele homem. Porque ela diz: se o meu Senhor soubesse e fosse até o homem de Deus que está em Israel, Deus o curaria. Ela estava pregando o evangelho. Ela estava pregando o poder de Deus para aquele homem. E agora, eu vejo que ela está se manifestando como um filho de Deus, porque ela cria. Quem sabe, talvez ela não deve ter visto algum milagre de Eliseu na época, porque ela confiava. E Naamã ficou sabendo da história, você já conhece toda a história, e ele vai até o rei da Síria manda carta ao rei de Israel. O rei de Israel, quando recebe aquela carta, fica com medo, porque ele acha que eles estavam procurando um jeito para guerrear contra eles. E ele diz: eu não sou médico, eu não tenho a cura para esse homem. Ele está arrumando um jeito de vir e nos atacar, nos guerrear contra nós. Mas Eliseu, sabendo daquilo ali, também se comporta como um filho de Deus. E ele diz: manda trazer esse homem. A Bíblia diz que quando Naamã chega até Eliseu, ele nem encontra com ele. E ele manda somente um recado com o seu moço: olha, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, aquele rio sujo, imundo, e você vai ser curado. Aquele homem não gostou muito da ideia, mas depois, conversando com uma pessoa e com outra, porque ele achava que Eliseu iria fazer uma oração, iria clamar ao Senhor, iria passar a mão, mas Eliseu simplesmente mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão.
E aquele homem ficou indignado. A Bíblia diz que ele começa a sair daquele lugar. Mas alguém lhe diz: olha, por que você não testa fazer isso que o homem de Deus está dizendo? E eles conseguem convencer ele. E ele vai até o rio. E ele mergulha 7 vezes. E a Bíblia diz que a pele dele, no 7º mergulho, saiu como de uma criança. O milagre não começou com Eliseu. O milagre não começou quando Naamã mergulhou o primeiro mergulho no Rio Jordão. O milagre também não começou quando Naamã saiu de casa para ir até Israel. O milagre também não começou quando Naamã comentou com o rei da Síria acerca do fato. O milagre começou quando aquela menina pregou para Naamã a possibilidade dele ficar curado através do Deus de Israel. Ela sim se manifestou como filho de Deus. E muitas vezes nós estamos no nosso trabalho, muitas vezes nós estamos em um círculo de amizade, em qualquer lugar. E às vezes nós vemos pessoas passando por problemas. Sabemos que o nosso Deus, Ele é capaz de curar, Ele é capaz de fazer tudo aquilo que está fora do alcance do homem. Mas nós não abrimos a nossa boca para falar desse Deus maravilhoso. Nós não abrimos a nossa boca para pregar a palavra do Senhor. Nós não abrimos a nossa boca para falar do grande amor de Deus e que Ele é o Deus curador, que Ele é o Deus que dá vida e que tira a vida também. Nós esquecemos por quê? Porque muitas vezes não conhecemos a Deus de verdade, ou não confiamos nele de verdade, ao ponto de falar com a pessoa: busque a Deus, ao ponto de pregar o evangelho. Essa moça não teve medo. Imagine se Naamã não fosse curado. Eliseu iria sofrer e aquela moça também iria sofrer, mas ela não ficou com medo nenhum, porque ela sabia em quem ela estava crendo. E ela sabia que Deus iria fazer o milagre na vida dele. Então a primeira coisa que eu vejo, obediência. A segunda coisa, pregar o evangelho. O terceiro fato, ou fator que nos mostra que uma pessoa está se comportando, se manifestando como um filho de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 16 que Paulo e Silas foram açoitados e presos. Logo após Paulo e Silas estarem ali fazendo prodígios em nome do Senhor Jesus, e eles prenderam aqueles homens, prenderam Paulo e Silas e levaram eles para o cárcere. E a Bíblia diz que meia-noite, por quase meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando na prisão. E a Bíblia diz que um grande terremoto sobreveio naquele lugar e abalou aquele cárcere. Tudo que estava ali foi quebrado, foi aberto. E aqueles homens que estavam ali poderiam fugir. Paulo poderia sair dali correndo com Silas. Mas a Bíblia diz que Paulo ficou quieto. E quando acabou aquele terremoto, ele começa a procurar pelo carcereiro. E aquele homem ainda ali vivo, ele preocupado se eles tinham fugido ou não. Eu acredito que o coração daquele homem estava abatido, estava atemorizado. E agora ele procura por eles e não acha. E de repente Paulo diz: nós estamos aqui, não tenha medo. Todos nós estamos aqui. E aquele homem sai para fora, foram limpos os seus vergões. E ele diz: homens, o que eu preciso para receber? Logo após Paulo ter falado com ele. E ele diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo ali. E eu vejo que uma forma de uma pessoa também se manifestar como filho de Deus
é sempre cantar louvores ao Senhor, mesmo na adversidade. Em qualquer lugar que você estiver, cante, louve ao Senhor. Está ruim? Louve ao Senhor. Está preso? Louve ao Senhor. Cante ao Senhor. É Ele que é o seu advogado. E muitas pessoas que às vezes estão passando por problemas difíceis, por situações difíceis, e começam a atribuir a Deus aquela situação. Começa a colocar a culpa em Deus por aquele momento difícil. Mas se você é verdadeiramente um filho de Deus, louve ao Senhor. Em meio à prova nós devemos louvar ao Senhor. Em meio às lutas nós devemos louvar ao Senhor. Quem sabe hoje você não está passando por um problema difícil. Quem sabe hoje você não está passando por um problema em que somente um terremoto de Deus para te tirar desse problema. Mas eu te digo, cante, louve a Deus. Ele tem a saída para você. Nunca murmure, não xingue, não grite. Deus está contigo. E o último fato que eu quero ver, dentre tantos, mas eu quero falar simplesmente desses hoje. Obediência, crer e pregar o Evangelho, louvar ao Senhor em meio às provas e não ter medo da morte. Quantos crentes hoje têm medo da morte? Quantas pessoas têm medo de morrer? Tudo isso porque não têm certeza da sua salvação. São pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Espírito Santo. Não é o fato de você querer morrer, mas o medo da morte. A Bíblia diz, em Atos capítulo 7, a partir do verso 54, que Estevão, ele foi apedrejado. A Bíblia diz que Estevão, ele não teve medo da morte. Eles estavam ali apedrejando a Estevão e a palavra do Senhor, ela nos mostra que Estevão não teve medo hora nenhuma. Ele não se lamentou, mas a Bíblia diz que, estando Estevão ali sendo apedrejado, simplesmente ele põe de joelhos e ele diz assim: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. No versículo 54 do capítulo 7 de Atos, diz: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas mesmo assim, eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Olha só para você ver. Quando Estevão começou a ter aquela visão do Senhor nos céus, eles não quiseram ouvir a voz do homem de Deus. Eles tamparam os seus ouvidos para não ouvir. Mas Estevão não teve medo da morte. Ele não se voltou e pediu perdão porque ele pregava o Evangelho, porque ele fazia prodígio em nome de Jesus, não. Mas ele, como Jesus fez na cruz do Calvário, ele disse: não lhes impute este pecado. E quando ele acabou de dizer isso, ele adormeceu. Então eu vejo que uma pessoa que ela é salva, que ela tem o Espírito Santo e que ela se manifesta como um filho de Deus, ela também não tem medo da morte, porque ela sabe que se a morte chegar, num abrir e piscar de olhos, ela estará no colo do Senhor, ela estará do ladinho do Senhor, lá na glória, cantando louvores ao Senhor, adorando aquele que é Senhor, adorando aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na glória. Ali não haverá dor, ali não haverá choro,
ali não haverá pranto, ali não haverá tristeza, mas a alegria reinará. A paz, o amor, o gozo, o regozijo. Oh, maravilhas! Devemos nos manifestar como os filhos de Deus aqui, para sermos recebidos como filhos de Deus na glória. Fale de Jesus, pregue o amor de Jesus, seja obediente, pregue o Evangelho, cante louvores a Deus, não tenha medo da morte, seja selado no Espírito Santo. E o Senhor, Ele estará de pé sempre para ouvir a sua voz, para ouvir o seu clamor e vir em teu favor. Eu sou o pastor Edwilson, do Ministério Rosa de Saron. Esta é mais uma palavra do Senhor para o seu coração. Que nesta noite o Senhor possa te abençoar. Que nesta noite o Espírito do Senhor possa fazer em você crescer a vontade de se manifestar como filho de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.